Nesse vídeo eu quero compartilhar contigo uma maneira para dar feedback claro, estruturado e verdadeiramente útil para as pessoas. Aquele tipo de feedback que a gente chama de transformacional porque ele promove o crescimento do outro, impacta a jornada do outro. Mas antes de tudo, uma coisa para refletir, claro que tudo começa com a disposição para dar feedback para as pessoas. Tem gente que tem uma certa resistência ou dificuldade nesse processo, mas o ponto aqui é que somente disposição não basta. Essa boa vontade é muito legal, mas a qualidade do feedback também é importante. A mensagem precisa ser clara, ela tem que ser bem estruturada para que se torne útil. Então, só boa vontade não é suficiente. A gente também tem que ter técnica para dar feedback, né? Note que um feedback confuso ou mal estruturado acaba se tornando uma espécie de desabafo, né? Uma espécie de lamentação. E uma mensagem assim pode mais confundir do que esclarecer. Ela mais atrapalha do que ajuda. Sabe que eu conversava com o participante de um workshop e aí ele me contou, ele me falou que pediu um feedback para o diretor da empresa e ele disse que queria muito ter a percepção do diretor com relação ao desempenho dele, a atuação dele. E aí o diretor fez aquele ar assim filosófico do tipo: prepare-se para uma lição para a sua vida. E aí ele disse alguma coisa do tipo: ninguém é perfeito, todos nós temos altos e baixos, o importante é querer melhorar. E ainda terminou com alguma coisa do tipo: pense sobre isso. E aí, depois que ele me contou isso, eu brinquei: mas pense sobre o quê, né? Porque foi muito inespecífico, todo mundo pode melhorar, tem coisa boa que tem coisa, mas o que é para eu fazer? Qual o meu momento? Qual a minha realidade? Essa mensagem parecia mais um concurso de clichê, né? O problema é que, às vezes, ao final da conversa de feedback, a pessoa que busca o feedback, que busca um esclarecimento, uma orientação, sai mais confusa do que estava antes da conversa. Então, lembra sempre, para ser útil, feedback tem que ser claro e bem estruturado. Quando você vai dar feedback para alguém e não se prepara, quando você não teve a oportunidade de refletir previamente, pode ser que você se perca no impulso, pode acontecer de você se desviar daquilo que precisaria ser destacado para aquela pessoa. Era muito importante naquele momento a pessoa ouvir aquilo, né? E aí todos nós acabamos perdendo uma oportunidade de crescer, de se desenvolver. Então eu quero compartilhar contigo uma estrutura que, na minha opinião, é um modelo absolutamente efetivo para dar feedback. Esse modelo pode te ajudar tanto a se preparar previamente, mas especialmente a expressar o seu feedback de uma maneira absolutamente útil e efetiva para as pessoas. O feedback bem estruturado tem que ser vero. Como é que é isso, Anderson? Deixa eu te explicar. Vero é um acrônimo em que nós pegamos emprestada a palavra vero do idioma italiano e cada uma das letrinhas representa um atributo fundamental para um feedback claro e útil, um feedback de qualidade. Então, no vero, o V é de verdadeiro, o E é de específico, o R é de relevante e o O é de oportuno. Eu vou te explicar cada um desses atributos, então vamos a eles. Primeiro, o V de verdadeiro. Verdadeiro tem a ver com credibilidade, né? Os elementos que fundamentam o feedback que você está trazendo para a pessoa têm que ser verdadeiros. Eles não podem se basear em suposições ou achismos, senão o feedback não tem consistência e pode eventualmente até soar como incoerente ou injusto. Então tome muito cuidado com essa armadilha das pressuposições, suposições e achismos. Procure se basear sempre em fatos e evidências. Além do verdadeiro, é muito importante que o feedback seja específico, o E é de específico, para trazer clareza. Então, para que seja claro e cristalino, o feedback precisa ser muito específico. Sabe aquela história de aquilo que pode ser óbvio para você, talvez não seja óbvio para o outro? É exatamente isso. Então, para não correr esse risco, procure explicar a situação de forma muito específica. Por exemplo, na reunião de terça, o projeto X atrasou e comprometeu as etapas Y e Z. Então fica muito claro para a pessoa, né? Vamos trabalhar para tornar esse feedback mais específico. Além disso, lembra do R? O R é de relevante. O seu feedback tem que ser relevante, tem que estar relacionado a alguma coisa que causa real impacto. Então, para ser relevante, é muito importante refletir e procurar destacar o impacto do ponto que está sendo levantado, né? Tem que ser algo que está relacionado
ou com os resultados da organização, ou eventualmente até com o código de conduta da organização, né? Mas muito cuidado para não dar um feedback sobre coisas que são menos relevantes ou que não fazem sentido. Isso poderia indicar algum tipo de viés, né? Ou de simpatia ou falta de simpatia, alguma coisa do tipo, não gosto da cor do carro que você comprou, ou não acho adequado a pessoa fazer churrasco no domingo. Quer dizer, a gente não tem o menor cabimento se envolver em assuntos que são pessoais, né? Deveria ser algo relacionado ou relevante para as coisas da empresa. Então, alguma coisa do tipo, imagino que a intenção seja descontrair, mas quando você faz esse tipo de brincadeira específica, isso pode soar preconceituoso e se esbarra no nosso código de conduta, num valor de respeito, valor de diversidade, que para nós é muito importante. Então você está tratando de um assunto que é comportamental, mas de fato é importante, é relevante, está relacionado com o código de conduta da empresa, né? Então esse é o relevante. E aí fica faltando o quarto elemento do Vero, que é o oportuno, tem um timing, tem um momento. Então procure escolher o melhor momento para dar o feedback. Contudo, não deixe que muito tempo se passe, desde que o fato tenha acontecido, porque senão perde a força o feedback, né? Talvez na tua sensibilidade não seja adequado ter essa conversa de feedback quando os ânimos ainda estão exaltados, está todo mundo assim um pouco emocionado com a situação, né? Então talvez valha a pena esperar a poeira baixar, de repente, sabe, no dia seguinte, quando os ânimos já se acalmaram, ter essa conversa. Mas esperar tempo demais pode ser que esfrie esse feedback, ele perca o sentido e a pessoa precisava dessa informação antes. Então é muito importante que o feedback seja no momento oportuno. Lembra que o momento oportuno para dar feedback é sempre no reservado, nunca no em público. É uma conversa em que a pessoa vai ficar mais confortável se ela receber isso de maneira privativa, né, no reservado. Legal? Então esse é o modelo Vero. Tem uma frase que é atribuída à Madre Teresa, quando ela diz que uma palavra pode mudar um destino. E olha, eu acredito de verdade que um feedback claro e bem estruturado pode, de fato, mudar um destino, mudar uma jornada. Pode ser, como a gente diz, transformacional. E agora que você conhece o modelo Vero, você pode tornar esse tipo de mensagem, esse tipo de conversa muito mais efetiva e muito mais transformacional. E isso possibilita você fazer a diferença nas pessoas que contam com o seu feedback. Então, a capacidade de prover esse nível de informação, esse nível de qualidade, saiba que é um traço característico dos melhores comunicadores e também dos líderes mais amadurecidos. Aliás, eu espero o seu feedback nesse vídeo. Então, deixa lá o seu comentário, seus insights, as suas observações. Um grande abraço e sucesso!